Como é que você... Como é que foi essa tua trajetória, né? Para competidora, você já se via professora? Sim, no meio dessas trajetórias ali, no dia a dia, na escola, enfim. Eu acredito que a gente não se torna professor de um dia para outro e quando a gente pega a faixa preta, né? Tem muita gente, até hoje, cara, eu recebo mensagem lá falando assim, pô, tem uma vaga aí na academia, dá para dar aula, mas é difícil se você não teve lá atrás, né, como faixa azul, às vezes faixa roxa, você fez aquela escolinha de professor ali. Exato. Por isso que hoje, tipo assim, é importante o que eu tenho lá na academia, né, eu tenho os adolescentes que estão comigo lá, eles já estão lá na aula de criança, me ajudando a dar aula de criança, porque aquilo ali é um aprendizado e eles precisam daquilo, né, é uma faculdade, né, que eles começam ali. E tem muita gente que acha, peguei a preta, agora eu vou ser professora. Aí, não é bem assim. Não é bem assim, entendeu? Então, eu acho que esse know-how que você tem lá como faixa azul, né, ajudando o teu professor. Então, eu comecei isso na Grace Tijuca. Eu comecei porque eu não tinha muito dinheiro, na verdade, né, para pagar. Então... Eu dava aula, ajudava a aula de criança. Pegava uma bolsa. Na verdade, eu paguei academia de jiu-jitsu um mês na minha vida quando eu entrei. Tamo junto. Tamo junto. Por isso que eu falo, que eu acho que não foi tudo sorte, mas as pessoas que me rodearam na época, foi muita sorte de eu estar ali naquele momento, de estar dentro da academia, o Marcelo, todo mundo lá daquela época, mas enfim... Eu comecei a ajudar na aula de criança, né, para não pagar a academia, mas hoje eu vejo, graças a Deus, né, eu aprendi a dar aula de criança, dei aula ali na Grace Tijuca, e foi quando apareceu a Carol e a Bia na minha vida, né? Elas tinham mais ou menos 12 anos de idade, as duas, né, elas eram faixas azuis, e aí ali com elas, né, eu já dava aula de criança. Mas teve uma época que eu parei um pouco, né? Porque eu estava focada na minha carreira de competição. E aí elas surgiram ali na minha vida, na Grace Tijuca. Os pais foram lá me procurar para dar aula para elas. E aí ali eu comecei a me apaixonar mais ainda, né? Pela... Construção ali das pessoas. Exatamente, pela uma construção de campeãs, né, na verdade, porque eu senti ali nas duas, né, que elas tinham um grande potencial, só treinando com elas, eu falei, essas aqui são 2 diamantes, entendeu? Para todo mundo, para quem não conhece, né, Carol Vidal, campeã mundial em todas as faixas também, né, e a Bia Mesquita, então eu só lapidei ali, aqueles 2 diamantes que eu tive a oportunidade de trabalhar, né, desde de novinhas também. E aí ali começou a minha paixão, né, de não só ser campeã, mas como formadora de campeã também, né. Que maneiro. Falando, já que você falou da Bia, e como é que foi esse processo aí é o primeiro MMA que ela fez, né? Sim, foi esse final de semana passado. Como é que foi essa? Ela sempre teve isso em meta? Vou fazer, ela pretende seguir? Isso é uma pergunta que é ideal a gente deixar para ela, mas não vamos deixar passar batida. A mentora dela. Você. Então, quando... Vocês perguntam para ela aí, que eu vou contar a mesma história. Quando eu comecei a treinar a Bia, né, aí eu falei, a gente conversava muito, né, ela falava, eu quero ser campeã mundial faixa preta igual a você. Ela, desde novinha, ela falava, e é legal, né, que ela seguiu ali o caminho, ela falava, eu quero ser campeã mundial na faixa preta igual a você. E aí eu falei com ela, só tem uma coisa, você vai ter que ser mais do que eu. A gente fez esse lá atrás. Ela era faixa azul. Falei assim, você tem que, se eu for 5, você tem que ser 6, juro por Deus. Se eu for 7, você tem que ser 8, você tem que me passar. E aí ela falou, tá bom, combinado. Apertamos a mão aquele dia lá. E aí quando ela foi 10 vezes campeã mundial, né, na faixa preta, eu sou 9. Aí ela falou assim, vou parar agora. Agora tá bom. Cumpri minha meta. O meu acordo com você. Eu acho que ela parou na hora certa, entendeu? Fez uma linda, brilhante carreira dentro do esporte. E eu tenho muito orgulho dela, entendeu? De tudo. E a Bia sempre foi muito... Eu também tenho... Eu sou feliz de eu ter passado esse, não só ensinamento, né, mas dela ter se espelhado em mim, né, porque a Bia viu
todo o meu processo, né, de treino, e ela seguiu, né, que eu sempre treinei muito, sempre fui muito dedicada, sempre fui muito focada, né, no que eu queria, e ela chegou ali novinha, vendo aquilo, entendeu? Então ela hoje, você não tem que falar para ela treinar, se a gente marcar, ó, Bia, treino é 8 horas, 7h30 ela tá pronta, entendeu? Então ela é muito dedicada, e não é à toa que ela conquistou tudo que ela conquistou. E aí, quando ela se tornou 10 vezes, ela falou, Lê, eu vou pro Vale Tudo. Aí eu falei, vai dar certo, né? Eu falei assim, vai dar certo porque o jiu-jitsu dela é diferenciado, né? Sim. Costumo falar que eu acho que em todos os esportes, né? A gente tem bons atletas, tem excelentes atletas e tem atletas excepcionais. Eu acho que todos os esportes são assim, né? Eu acho que ela é uma atleta excepcional, né, no nosso esporte, e eu dei uma força para ela, né? E aí, na época, eu e o Morango, a gente conversou, e eu falei, e ela também, né? Conversei com ela também, eu falei, a gente tem que procurar uma academia de Vale Tudo, né? Para você treinar. Eu acho que o seu jiu-jitsu vai ser para sempre o seu jiu-jitsu, né? A sua escola, mas você tem que procurar. Foi aí que a gente começou a pensar onde que ela ia treinar. Eu sou muito amiga do Parrupinha. Somos amigos de anos, e aí eu liguei para ele, conversei com ela, e aí rolou dela ir pra ótimo. E aí hoje eu sei da importância de ter, né, os parceiros de treino lá para ela treinar, das meninas, e lá na ATT ela tem as garotas do Bellator, do LFA, do UFC, então nossa, ela tá... Material humano gigante, e ela tá lá com Parrupinha, e acho que ela vai ter muito sucesso no Vale Tudo. Tem todo potencial para chegar bem. Sim. Que maneiro, que legal.